Buenas, galera. Bora lá para mais um dia, né? Sabadão aí no Mundial de Clubes. Aproveitar esse último final de semana com 4 jogos aí por dia, né? E segunda fase já, nessa fase de grupos, algumas coisas já se encaminhando para uma decisão, né? Então, bora projetar aí o que temos de melhor para esse sabadão. Bora, galera! Sabadão, Mari! Um abraço pra ti, abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais um Match Odds. Estamos chegando para uma projeção de um sábado que promete, galera. Segunda rodada de mais alguns grupos importantes, inclusive como o Fluminense em campo, galera. Para começar o dia, aliás, 1 da tarde, horário de Brasília, tem jogo do grupo do Fluminense e nós estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. 13 horas de Brasília, às 17 horas portuguesas, nós teremos Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Borussia Dortmund da Alemanha se enfrentando em Cincinnati. Bom, vale lembrar, o Mamelodi ganhou do Sun por 1-0, então incrivelmente defende a liderança. O Borussia, que empatou com o Fluminense, tentará uma vitória que dará a liderança pelo menos até o horário do jogo do Fluminense, e claro que o Borussia ganhando pressiona também o Fluminense a ter o melhor resultado possível contra o Sun mais tarde. Lembrando, o time do Mamelodi da África do Sul se classificou para essa competição com a última vaga do ranking da CAF, né, que seria a Comebol da África, a Confederação Africana de Futebol. Eram vagas, 4 vagas para 4 campeões, né, da Liga dos Campeões da África nos últimos 4 anos. Só que o Al Ahly do Egito ganhou 3, né, o time que jogou com o Palmeiras agora. O Wydad Casablanca ganhou a outra temporada e aí sobraram 2 vagas por ranking. O melhor ranqueado era o Esperance de Tunis, que jogou com o Flamengo, e aí o segundo melhor ranqueado entre os times não campeões era o Mamelodi, que portanto se classificou com a última vaga possível. E pega um Borussia Dortmund, que também entrou pelo ranking. Borussia Dortmund pegou a 9ª vaga da UEFA, o 4º pior ranking entre os que entraram pela UEFA para essa disputa da Copa, mas é um time fortíssimo, né, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa na penúltima edição da competição, e se espera que consiga fazer uma atuação melhor do que foi a que apresentou diante do time do Fluminense. A gente vai estar acompanhando aqui com vocês na Academia das Apostas Brasil esse jogo. 1 da tarde, então, horário de Brasília, para abrirmos os trabalhos. Nós estaremos contando para vocês tudo de Mamelodi e Borussia Dortmund. Bom, vale destacar que o time do Mamelodi, na vitória contra o Sun pelo placar de 1-0, deve ter basicamente a mesma equipe em campo. Se existe uma possibilidade maior de mudança, tá na zaga do técnico Miguel Cardoso, por isso que a gente pode projetar a escalação do Mamelodi, começando pelo goleiro Williams, na lateral direita de novo Mudal, na zaga o Quecana, e aí é possível que entre o Lebuza com o Lunga na lateral esquerda, Allende, Mocoena, Adams, o brasileiro Lucas Ribeiro, Matthews e o Raiders é o provável time do Mamelodi para pegar essa equipe do Borussia Dortmund. Na comparação com o jogo diante do Sun, com uma vitória por 1-0, vale fazer esse destaque. O Quecana jogou junto do Cupido, mas agora deve ser o Lebuza, então, o zagueiro da equipe. De resto, a gente vai estar vendo basicamente uma repetição. O brasileiro Arthur Salles é que pode acabar perdendo espaço para o Adams, e na ponta esquerda também o Zuani pode dar lugar para o Matthews nessa projeção de time aqui do Mamelodi
para pegar a equipe do Borussia Dortmund. O Nianga é o único desfalque. Sianda Nianga tá com uma lesão no ombro, jogador que atua no meio de campo, mas vem sendo desfalque há muito tempo nesse time do Mamelodi. Mas e o Borussia Dortmund, hein, galera? Vamos projetar esse Borussia Dortmund do técnico Niko Kovac, porque o Borussia Dortmund, a gente sabe, segue sem contar com o Nico Schlotterbeck por uma lesão no joelho. O Salih Özcan também tem uma lesão no joelho, jogador turco, e o Emre Can tem uma lesão na virilha. Diante disso, a provável escalação do Borussia Dortmund traz o goleiro Gregor Kobel, na linha defensiva Niklas Süle, Valdemar Anton e o Rami Benzebaini, na ala direita Julian Rierson, no meio de campo Pascal Gross junto do Félix Nimecha, com o Svensson na ala esquerda. Brandt, Adeyemi e Guirassy formam o trio ofensivo desse time do Borussia Dortmund. Na comparação com o jogo contra o Fluminense, a mudança maior é o Sabitzer saindo para aparecer então o Nimecha entre os volantes, e de resto, né, a gente teria aí um Borussia Dortmund exatamente igual ao que enfrentou o time do Fluminense. Na prévia da academia, acessem lá, academiadasapostasbrasil.com. A recomendação para esse jogo foi para se trabalhar com um over, quem sabe esperando aí uma odd melhor para um over 2.5 gols. Confiram na Novibet, na Betano, duas casas que a gente recomenda demais. 4 da tarde, Mari, horário de Brasília. Atenção que o segundo jogo volta a acontecer às 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas portuguesas. Nós teremos Inter de Milão e Urawa Red Diamonds. Importante também esse jogo. Esse jogo é pelo grupo E da competição. A Inter de Milão, equipe italiana que conseguiu a classificação também pelo ranking, foi vice-campeã europeia desse ano e pega o time japonês do Urawa Red Diamonds, que se classificou como campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022. Lembrando que o Urawa perdeu para o River Plate na primeira rodada por 3-1. A Inter só empatou com o Monterrey do México em 1-1, saindo perdendo. Então, assim como tem pressão para o Borussia Dortmund, tem pressão para a Inter tentar a primeira vitória na competição. O jogo vai acontecer no Lumen Field, em Seattle, e a gente vai estar contando tudo para vocês também, é claro, aqui na Academia das Apostas Brasil. Na prévia da academia, uma recomendação de Inter HT, ou seja, Inter para vencer o primeiro tempo da partida. Lembrando que o time da Inter, com o empate na estreia e a derrota por 5-0 na final da Liga dos Campeões em Munique, a Inter não vence desde a última rodada do italiano, em 23 de maio, quando fez 2-0 no Como, fora de casa. O Christian Chivu, para esse jogo, deve escalar a equipe da Inter ainda com alguns desfalques, com alguns problemas. É importante que se diga, porque o Jan Bisek, por exemplo, tá fora com lesão na coxa. O turco Hasan Çalhanoğlu tem uma lesão no tornozelo. O Mehdi Taremi também segue de fora. Denzel Dumfries teve uma lesão muscular, jogador dos Países Baixos. O Marcos Thuram é considerado dúvida para essa partida. Francesco Espósito, com uma lesão na panturrilha, também é dúvida. E por isso a provável escalação da Inter tem Yann Sommer, Pavard, De Vrij e Bastoni. Atenção para a entrada do De Vrij, que não jogou na primeira partida contra o Monterrey. Quem jogou naquele primeiro jogo foi o Acerbi. Na ala direita, a Inter desse jogo pode ter então a escalação do Nikola Zalewski. Zalewski jogou só 13 minutos do jogo contra o Monterrey, porque o Darmian tinha sido titular. No meio de campo, Barella, Aslani e Mkhitaryan, o trio que foi utilizado também na partida contra o Monterrey. E na ala esquerda,
o Federico Di Marco deve ser titular. O Carlos Augusto, brasileiro ex-Corinthians, tinha iniciado o jogo contra a equipe mexicana do Monterrey. O ataque contra o Monterrey teve Sebastiano Espósito e o Lautaro Martínez, e esse ataque deve ser repetido para esse jogo diante da equipe do Urawa. Vamos ver o que acontece. O Urawa do Maciej Skorza, técnico polonês, tem um desfalque apenas, o Kai Shibato, jogador meio-campista, tá com uma lesão no joelho, tá fora há muito tempo, não joga desde o ano passado. E aí a provável escalação do Urawa tem o goleiro Nishikawa, na lateral direita o Ishihara, na zaga o Danilo Boza, zagueiro brasileiro, ex-Juventude, ex-Vasco, Santos, Mirassol, Atlético Paranaense, e o Danilo Boza formando uma dupla de zaga como o norueguês Marius Høybråten. Na lateral esquerda, Naganuma. No meio de campo, Yasui. E ainda o sueco Samuel Gustafsson. E aí na armação, o Watanabe. Na ponta direita, ele da quinta série do nosso chat adorou conhecer, né, Mari? Takuro Kaneko. E na ponta esquerda, o Matheus Sávio, brasileiro, ex-jogador do Flamengo, do CSA, e em Portugal jogou no Estoril, deve ser titular de novo. E no ataque, aqueles que apelidaram de Naruto, né? O Matsuo Yuzuki Matsuo, que fez o gol do time do Urawa contra o River Plate, estará no comando de frente. Vamos ver o que acontece para esse duelo, então, entre Inter e Urawa. Tô bem curioso, Mari, porque afinal de contas, né, a Inter também desperdiçou pontos, o time da Inter vencendo e aí o River pontuando contra o Monterrey. O Urawa também já vai estar eliminado, então pode ter aí um momento aí de loucura por parte dos japoneses. E eu quero saber de ti, o que tu viu de bom para esse jogo que acontece no Lumen Field, em Seattle, 4 da tarde, horário de Brasília, também, é claro, com acompanhamento aqui da academia. Cara, vamos lá. Assim, espero uma Inter aí bem melhor do que fez no primeiro jogo, né? A realidade é que esses times asiáticos e até mesmo os americanos, né? Como a gente viu ali, o Seattle Sounders, o LAFC, eles não têm a mesma, não vou nem dizer capacidade, mas a mesma garra defensiva que os times sul-americanos, latino-americanos têm, né? Então, acho difícil que o Urawa Reds não só consiga, mas como tente fazer algo como fez ali o time que jogou com a Inter na primeira rodada. Então, aqui eu acho que prevalece a qualidade técnica mesmo da Inter contra um time que não sabe se defender, né, que não sabe jogar na retranca aí, como a gente tem visto algumas equipes fazer. Então, aqui, acredito que a Inter some os pontos aí que faltam. Até dei uma olhada para Anytimes, né, o Anytime do Thuram tá pagando bem, mas é isso, né, a gente não sabe se ele vai jogar, ou pelo menos se ele vai começar, é provável que não, né? Não começou outro jogo também. Então, o Anytime, por exemplo, do Lautaro tá baixo. Eu acho que aqui compensa mais partir para outro caminho para cercar o mercado, que é o Inter para marcar em ambas as partes, né? Ou nos dois tempos, enfim, para marcar pelo menos um gol aí em cada tempo. Tá com odds 1,72 na Betano, acho que até 1,70 tá numa linha interessante, tá com valor. E é a minha sugestão aqui para o jogo desse grupo, então. Até porque, né, a Inter pegou o Monterrey, que conseguiu arrancar esse empate. E depois tem pela frente River, que se precisar jogar trancado aqui, vai jogar. Então tem que vencer o Ural, e de preferência vencer bem. Então, acho que essa linha fica bem interessante para cercar o mercado. Boa, fica esse destaque, a gente vai estar monitorando, contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, galera.
Mas tem mais, né? Claro que o principal jogo do dia para nós, né, Mari, nesse sábado, será a partida do Fluminense, 7 da noite, tricolores. Horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas. Estaremos acompanhando com a galera aqui na Academia das Apostas Brasil. Mais um desafio, mais um jogão pro Flusão, galera. E o que a gente pode falar do jogo do Fluminense com o Ulsan da Coreia do Sul? Primeiramente, que o jogo vai acontecer no MetLife Stadium, em East Rutherford. Isso, teoricamente, pode até dar uma vantagem para o time do Fluminense, Mari, porque foi nesse estádio já que o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund e empatou por 0-0. O Ulsan não jogou nesse estádio ainda. Agora, Fluminense já saberá o resultado de Mamelodi e Borussia, né? Então ele saberá, por exemplo, se aconteceu um empate, o Mamelodi está com 4 pontos, o Borussia com 2. Se o Mamelodi estabeleceu uma zebra histórica e ganhou e foi para 6 pontos, né? E o Borussia ficou com 1, e aí o Fluminense já vai estar na frente do Borussia no saldo, ou aquilo que o mercado espera, Fluminense saberá também se o Borussia ganhou, foi para 4 pontos, passou o Mamelodi com 3, e aí o Fluminense obviamente vai ser obrigado a ganhar também para se juntar ao Borussia com 4 pontos e depois resolver a sua vida, quem sabe até já jogando pelo empate contra o Mamelodi para pelo menos ser segundo colocado, né, lá na última rodada, quando enfrentará o time sul-africano. Vale fazer esse destaque para a galera na prévia da academia do nosso site, handicap asiático -1 do Fluminense, ou seja, Fluminense precisa ganhar por 2 para que a aposta seja vencedora. Se ganhar por 1, a stake será devolvida. Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, para esse jogo, segue sem contar como Jefferson Soteldo e com o Otávio. Nenhuma novidade, já eram baixas aí para primeira rodada e se sabe, né, que eles não jogarão, no caso do Soteldo, pelo menos a fase de grupos. O Otávio, um caso até mais grave de lesão no tendão de Aquiles. E aí o provável Flusão, galera, tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freites e René, Hércules, Nonato e o Martinelli, John Arias, Cadóbio e Everaldo. Esse é o provável Fluminense para pegar a equipe do Ulsan, do técnico Pan Gon-Kim, que não tem desfalques e deve ter mais uma vez o brasileiro Eric Farias no comando do ataque. Provável escalação do time do Ulsan tem o goleiro Jô, goleiro bastante experiente, 33 anos, atua na equipe do Ulsan desde 2020. Na lateral direita, espera-se aí que seja escalado o 1, ele deve estar atuando aí pelo lado direito da defesa. É um jogador que tem 26 anos e tá no Ulsan desde 2022, antes jogava na equipe do Gwangju, que também é tradicional na Coreia do Sul. Na zaga, possivelmente numa linha de 5, um dos que deve estar atuando nessa zaga da equipe do Ulsan é o Myeong Kwan. Myeong Kwan deve estar sendo escalado nessa zaga pela direita. Também faz parte dessa defesa o Milos Trojak, que é jogador polonês, e junto do Milos Trojak também deverá estar posicionado o Kim, zagueiro Kim Yong-gon Kim, que já jogou no Guangzhou, do futebol chinês, nos áureos tempos aí, né, quando o futebol chinês estava com mais dinheiro, tá nesse time do Ulsan desde 2022. E na lateral esquerda fica o Gustav Ludvigsson, que é um jogador sueco que jogou por 3 temporadas no Hammarby, um dos principais times da Suécia, e tá na 3ª temporada já no time do Ulsan. No meio de campo, Hu Jung. Jung, que já jogou também em equipes do futebol do mundo árabe, jogou no Al Sadd do Catar muito tempo, por exemplo, tá na 2ª temporada de Ulsan, e junto dele o Darian Bojanic, jogador sueco,
que foi do Hammarby por 4 temporadas, jogou 5 temporadas no Helsingborg e está na 3ª temporada no Ulsan. Mais pela ponta deve jogar o Chung Yong Lee. O Lee já jogou no Bochum 2 temporadas na Alemanha, jogou 4 temporadas no Crystal Palace e outras antes pelo Bolton, mas desde que voltou à Coreia do Sul já está na 6ª temporada, portanto. O Ko, camisa 7, Seung Beon Ko, também deve ser titular desse time de novo. E aí no comando do ataque, a presença do Eric Farias, que começou o ano no Juventude, fez 3 gols em 10 jogos no Gauchão desse ano. Ano passado fez 5 gols, deu 3 assistências em 35 jogos no Brasileiro. Jogou no Vasco entre 2022 e 2023. Jogou também no Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, que está na Série C. Jogou no Boa Esporte de Minas Gerais. O Eric Farias, aos 28 anos, é a grande esperança de gol para a equipe sul-coreana, reencontrando, né, até um antigo rival, já que ele jogou pelo Vasco da Gama. O Eric Farias marcou pela última vez em 28 de maio, no antepenúltimo jogo dele pelo Ulsan, um empate com 1-1, um empate em 1-1 com o Gwangju. Desde então, 2 partidas sem marcar, na derrota para o Jeonbuk por 3-1 em 31 de maio, a última atuação do Ulsan pelo campeonato sul-coreano. O Ulsan, que é 4º colocado lá na Coreia do Sul com 29 pontos, tem 12 a menos que o Jeonbuk, enquanto o Eric Farias também jogou os 90 minutos contra o Mamelodi e não marcou, assim como todo o time do Ulsan, portanto. O Ulsan não vence desde 24 de maio, quando fez 3-2 no Gimcheon Sangmu em casa pelo campeonato sul-coreano. E o Fluminense, por sua vez, Mari, não perde desde 11 de maio, faz mais de um mês, quando tomou aquele 3-2 para o Atlético Mineiro. Desde então, 5 vitórias do Fluminense e 2 empates, 7 jogos sem perder, 2-0 no União Espanhola em casa pela Sul-Americana, 1-1 como Juventude fora pelo Brasileiro, 4-1 na Aparecidense fora pela Copa do Brasil, 2-1 em casa no Vasco, 2-0 em casa no Once Caldas, pelo Brasileiro e pela Sul-Americana, respectivamente, 2-0 no Inter fora pelo Brasileiro, e o grande resultado, e mais do que o resultado até, né, porque eu diria que merecia a vitória, a grande atuação contra o Borussia Dortmund, mas que num jogo que terminou em 0-0, o empate, portanto, para o Fluminense na estreia. Mari, sei que tu não tem recomendação pré-live, mas algum alerta para a galera sobre o que pode ser interessante buscar durante o live na transmissão que estaremos fazendo aqui, 19 horas de Brasília, para Fluminense e Ulsan, Mari? Bom, aqui entra a mesma coisa que eu falei, né, sobre os sul-americanos ali. O Ulsan não é um time que vai se defender do Fluminense. Não que o Borussia Dortmund tenha feito isso, né, mas ali, apesar da boa atuação, faltou a finalização para o Fluminense, né, que é uma característica que a gente está acostumado mais. O Ulsan, ele deve ceder bem mais espaços do que o Dortmund, né? Então, a ideia aqui é tentar trabalhar com gols do Flu. Vamos ver, né, como vai começar o jogo. Por enquanto, o Fluminense é muito favorito, muito mesmo, né? Então, complicado aqui de estar trabalhando com alguma coisa já pré-live. Mas pro jogo, a ideia é isso, é buscar aí gols, principalmente pro lado do Fluminense. Não acho que o Ulsan vai fazer uma postura defensiva aqui, não é a deles, né? Então a tendência é que o Flu tenha bastante espaço aí para aproveitar, criar chances e, de preferência, dessa vez conseguir converter, né? Exatamente, né, Fluminense? Pelo amor de Deus. Vamos fazer pelo menos um golzinho. Para fechar o sábado, 10 da noite, horário de Brasília, tem River Plate e Monterrey, galera. O River Plate que se classificou pelo ranking da Conmebol, foi o primeiro a se classificar pelo ranking, ficou com o que seria, portanto, a 5ª vaga da América do Sul, enquanto o River Plate vai pegar um Monterrey
que se classificou como campeão da Liga dos Campeões de 2021, mas eu diria que o resultado do Monterrey, diante das expectativas que se tinha, foi até melhor do que o do River Plate, por incrível que pareça, né? Pô, o River ganhou, o Monterrey empatou, mas o River ganhou do Urawa num jogo em que era favorito. Colidio marcou 1-0 aos 12 minutos, o Driussi fez 2-0 aos 48, aos 3 do segundo tempo. Aí veio um pênalti, o Matsuo descontou para o Urawa aos 58 e o Meza fechou a conta para o River aos 73. Mas o Monterrey, gente, empatou com a Inter de Milão com um gol do Ramos aos 25 e aí o Lautaro Martínez empatou para a Inter aos 42 e ficou nisso. Então o Monterrey entrou forte na briga e se empatou com a Inter de Milão, vice-campeã europeia. O Monterrey não pode surpreender o River Plate também, galera? Essa é a questão chave para essa partida. Os times já saberão quanto terá sido o jogo entre Inter e Urawa mais cedo, né? River e Monterrey se enfrentarão no Rose Bowl em Pasadena, na grande Los Angeles. Se a Inter tiver vencido como o mercado espera que vença o Urawa, o River entrará em campo em segundo com 3 pontos, atrás da Inter que terá 4. E aí o River não pode nem pensar em perder, porque perdendo ele perde posição para o Monterrey, cai para terceiro e tem o grande jogo entre Inter e River Plate na última rodada. Agora, tem outras situações também, né? Se o time da Inter vencer o Urawa e o River ganhar da equipe do Monterrey, o River chegará a 6 pontos e estará matematicamente classificado, apenas disputando com a Inter na última rodada quem fica em primeiro, podendo jogar pelo empate. E o Monterrey, se conseguir surpreender o River Plate, depois vai ter, em tese, um jogo mais fácil contra o Urawa na última rodada. Então esse grupo tá bem interessante, o grupo E da Copa. Marcelo Galhardo, o técnico do River Plate, tem 3 desfalques para este jogo. O Santiago Simon, o Sebastian Driussi e o Agustin Roberto. Simon com lesão muscular, Roberto com lesão no joelho e o Sebastian Driussi também, né, sentiu o tornozelo na última partida, ele fez o gol e se machucou curiosamente, deverá ser substituído pelo Borja, galera. Essa é a tendência. E aí o provável River Plate tem Armani, na lateral direita uma dúvida se jogará o Montiel ou se entrará o Fabrício Bustos, que jogou no Inter de 2022 a 2024. A zaga deve ter Peselha e Martínez Quarta, com Acunha na lateral esquerda. No meio de campo, Enzo Pérez, Nátio Fernandes, ex-jogador do Atlético Mineiro. E ainda o colombiano Kevin Castano e o trio ofensivo com Mastantuano, Colidio e Miguel Borja, né? Não se espera que o Driussi tenha condições de disputar essa partida depois da lesão que sofreu na estreia. Já o Monterrey, do técnico espanhol Domenech Torrent, não tem o Carlos Salcedo, mas a provável equipe tem o goleiro Esteban Andrada, que conhece bem o River Plate, goleiro argentino, rivalizou com o River, foi goleiro do Boca 2 temporadas, também foi goleiro do Lanús em algumas oportunidades e também goleiro do Arsenal de Sarandi. Na linha defensiva, o Stefan Medina, colombiano, junto do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que fez gol contra a Inter, né? Sérgio Ramos marcou de cabeça. E o Victor Guzmán, que é mexicano mesmo. Na ala direita, a dúvida se jogará dessa vez o Nelson de Ossa, colombiano, que entrou muito bem. O Mito estava na live, né, pedindo a entrada dele, ele entrou muito bem. A dúvida então se joga o de Ossa ou o Chávez. O veterano espanhol Sérgio Canales, ex-Real Madrid, deve jogar no meio de campo, que ainda tem o Jorge Rodríguez, argentino, ex-Banfield, ex-Estudiantes de La Plata. O também espanhol Oliver Torres, ex-Atlético de Madrid, ex-Porto. E na ala esquerda, o Gerardo Arteaga, que já jogou no Genk, da Bélgica. A dupla de ataque do Monterrey tem o Herman Berterame, que já jogou na Argentina no San Lorenzo, e também o Lucas Ocampos, que é argentino, jogou no Milan, né, jogou
no Olympique de Marselha, no Sevilha, no Mônaco e é cria do River Plate. Então atenção que tem chance aqui de lei do ex com o Lucas Ocampos. Dito isso, a prévia da academia para esse jogo é uma recomendação para se trabalhar na busca de gols aí, esperando o odd principalmente para um over 2 gols asiáticos. É isso, galera. Maratona para fechar a segunda rodada dos grupos E e F neste sábado. A academia vai estar nos primeiros 3 jogos do dia. Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund, 1h, horário de Brasília. Inter e Urawa, 4h, horário de Brasília. E Fluminense e Ulsan, às 7h, horário de Brasília. Combinado, galera? Fica o convite. Esperamos vocês. Até lá.